Boa noite, graça e paz. Vamos dar início a mais um Alcance Mais e hoje nós vamos falar socorro. Eu tenho um adolescente em casa. Essa fase que eu já ouvi alguns chamando de aborrecência, mas eu contesto, porque é uma fase maravilhosa, sim, desafiadora. Todos nós passamos, né? E é onde todo aquilo que a gente aprendeu, os nossos valores recebidos, a nossa identidade é testada, né? E quando nós estamos do outro lado, na condição de pais, né, nós nos sentimos desafiados a crescer, a esticar, e eu acho isso incrível em Deus, porque Deus sempre nos dá, nas nossas fases diferentes de vida, oportunidades para a gente continuar aprendendo e se esticando, né? E para a gente dar início a esse bate-papo, eu estou aqui com um time super fera, né? Eu estou aqui com o Marcelo e a Joelma, que são pais maravilhosos, eles são líderes de célula, eles têm um coração tão lindo, eu sou super fã dessa família, eles são pais de 2 filhos incríveis e eles vão falar no decorrer do bate-papo um pouquinho sobre eles. Nós estamos aqui com um filho exemplar, que é o Mu, sou super fã também, ele é filho do pastor Marciano e pastora Adriana, e é um menino que tem feito diferença realmente, desde criança ele tem um coração precioso, mas vai falar um pouquinho dos bastidores também desse desafio, como foi para ele. Ele é a pessoa que foi adolescente há menos tempo, sabe? Então a gente vai usar dessa experiência dele para poder falar um pouquinho como é na pessoa realmente do adolescente, agora é um jovem, mas como foi ser adolescente e vencer essa fase, né, dando glória para Jesus. Temos aqui também um casal super top, que são nossos pastores dos pré-adolescentes e adolescentes, e também são pais de 2 pessoinhas incríveis, que estão passando, né, basicamente, ainda essa fase, terminando. Nós temos o Mateus já entrando ali agora juventude, mas ali ainda com muitas histórias fresquinhas, além de toda a experiência que eles têm cuidando dos nossos adolescentes, que dão para eles também esse outro aspecto de poder falar como observadores aí de muitos adolescentes que chegam e refletem a realidade das suas casas e aquilo que eles têm aprendido. Então, eu quero falar, quando os meus filhos eram adolescentes, foi uma fase também que eu me senti muito desafiada a esticar. Eu me lembro, né, de muitas vezes eu parar e falar para mim mesma: Kelly, pense como foi você na adolescência, lembre de você. Né? E é uma fase que, quando eles são esquisitões, está tudo certo, porque a adolescência é isso, né? É cheiro de sovaco, é cheiro de chulé, é aprender a organizar as coisas para a vida, né? E está tudo bem quando eles estão passando por toda... A gente tem que ficar lá como pais: não, vai lá passar desodorante de novo, dobra a sua roupa que você é possível, não vai cair seu braço se você recolher o seu tênis, né? Levanta e vai fazer o movimento, porque o dia inteiro, né, no mesmo lugar, na mesma posição, não faz bem para o corpo. Então vamos lá, né? Ou outros recados que cabem às vezes, não precisa comer toda a comida da semana num dia só, a gente vai dividir essa quantidade e vai dar tudo certo, né? Vamos comendo aos pouquinhos. Então são as coisas que fazem parte. Nós, como pais, somos desafiados. E a adolescência também, ela reflete muito a questão de como nós investimos na infância, né? Às vezes, os pais que são firmes nesse primeiro momento, às vezes ficam um pouquinho mais tranquilos na próxima etapa. E eu queria que vocês pudessem começar falando, né, tanto o Marcelo quanto a Joelma, como é essa alegria da colheita, porque eu sei que vocês foram bem, assim... pontuais ao educar os seus filhos criança. Eu lembro assim de ver várias cenas e como vocês foram firmes. E às vezes a gente passa de pai chato, né? Mas os seus filhos, quando chegaram na adolescência, como foi para vocês essa colheita? Como vocês viram os princípios que foram atentados e cuidados ali no primeiro momento, refletindo na adolescência deles? Bom, primeiro, nós somos pais de 2 filhos, como você disse, com a diferença de 7 anos, né? Então, eu posso dizer para você que nós colhemos, porque a gente criou, não foi uma ação ou outra, estamos colhendo hoje com o nosso adolescente mais novo, né? Onde não foi uma coisa só que foi feita, né? Então, a gente comenta bastante que foi um ambiente educativo que a gente criou, né? Não foi uma única ação, até o ponto de incentivar as amizades, né, com famílias que a gente via que amava a Deus também, acompanhar esse desenvolver dessas amizades dos nossos filhos com os coleguinhas deles, acompanhando, brincando junto, fazendo com que eles vejam as nossas ações no dia a dia como pais. Então, tudo isso foi o ambiente que a gente foi criando para ter essa colheita hoje, né? Que eu entendo que foi uma colheita muito boa com o primeiro adolescente e agora com o segundo. Verdade. Estabelecer limites não é fácil, né? E nós começamos bem cedo. Com 9 meses, nós já podíamos dar a sensação para o bebê de que aquilo não foi aprovado pelo papai ou pela mãe. E então, como o Marcelo disse, essa colheita, que às vezes quem nos conhece agora e conhece nossos filhos só agora, fala:
puxa, mas é fácil ser pai desses filhos, né? Mas não sabem que nós tivemos 2 filhos bem difíceis de educar. A nossa família assistiu tudo, sabe? E os 2 bem diferentes. Então, nós tivemos muitos desafios, tivemos que aprender, superar nossos próprios limites. Então, quando o limite é bem estabelecido, os limites são bem estabelecidos, desde a primeira infância, com um segredo, né? Tem muitas pessoas que falam, não existe receita. Mas nós temos algumas coisas que nós podemos compartilhar com os irmãos, com os amigos. Coerência e consistência. Não pode. Por que não pode? Existe um porquê? É algo coerente? Se não pode, você, pai e mãe, também não vai fazer. Se pode, então sempre pode. Não é assim, pode porque hoje eu estou de bom humor. E desde criança, hoje pode brincar com os potes plásticos, hoje já não pode porque eu estou brava. Então, a criança sempre vai testar. O adolescente, então, muito mais. É um perigo não ter a coerência. E os adolescentes, eles provam a coerência dos pais e os valores dos pais, não é? Se os seus valores são realmente válidos, coerentes, e você vive esses valores, possivelmente eles ficarão com seus valores. Mas se você é uma pessoa que fala algo, se eu sou uma pessoa que falo algo, mas não vivo, e ele começa a se desestabilizar, ele vai procurar outros grupos, outros valores. Então, como o Marcelo disse, é todo um ambiente educativo de muitas decisões do que vamos falar, do que vamos pensar. E a consistência, porque se não pode, nunca vai poder. E muitas vezes você vai ser uma mãe chata. E um pai chato. Porque você precisa ser consistente naquilo que vocês discutiram juntos. Agora, o adolescente, ele precisa entender por que não. E muitas vezes é o seu testemunho. Então é importante você abrir suas dificuldades, suas falhas, as suas lutas para os seus filhos. E fica mais fácil ele entender o porquê não. Vivendo esses testemunhos, é muito mais fácil do que sermões, do que palavras, do que castigos. Então, um diálogo muito bem elaborado, onde o adolescente pode se expressar, você consegue construir algo muito maior. E na disciplina, né, nós escolhemos também a disciplina, né, limites envolve disciplina. Eu sempre pensava assim, Joelma, você tem moral para disciplinar o seu filho? Como está o tanque de amor? O tanque de amor dele está cheio. Aí, então, você tem moral para disciplinar. Mas se você é um pai, uma mãe, que só cobra, nunca está certo, nunca tem um elogio, esse tanque de amor está tão esvaziado e você ainda vem com disciplina, possivelmente seu adolescente vai se distanciando de você, sim. Então, tudo isso tem sido um aprendizado para a gente, porque nós ainda temos um em fase de adolescência. Uau! Que tremendo! Coerência e consistência. Isso é uma chave preciosa, né? E a gente sabe, então, que os adolescentes eles vão refletir a educação que foi dada no primeiro momento, mas também vão refletir como está a situação real do lar nos dias atuais, né? Como eles estão vivendo. E vocês têm lidado com os adolescentes aqui da casa, os pré-adolescentes. Como vocês têm visto esses adolescentes aí da atualidade? Qual é a leitura de vocês enquanto pastores? Como tem sido trabalhar com essa galera? Porque eu falei um pouquinho sobre empatia, né? Quando nós passamos, não foi fácil. Mas a gente precisa lembrar que os tempos passaram, né? E eles têm tantos desafios também, não que nós não tivemos, né? Mas a gente às vezes vê uma galerinha, esse olhar aí pastoral. Como tem sido para vocês esse desafio? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do gancho do que a Joelma falou, porque, na verdade, assim, a gente acaba recebendo muitos adolescentes de várias realidades. A gente tem aqui na casa, a gente recebe adolescentes que estão conosco desde a infância, que a gente viu crescer lá no Ministério Infantil, daí passaram pelos pré-adolescentes, hoje estão nos adolescentes, alguns já são jovens, e a gente também recebe famílias que estão vindo agora para a igreja, ou famílias que vieram de outra cidade, outros lugares. E uma das coisas aqui que a Joelma falou que é muito importante, que é algo que a gente vê, é nítido. Quando alguns adolescentes chegam para a gente e falam assim, mas pastora,
eu não consigo ter essa vida com Deus. Eu não conheço esse Deus que vocês falam. E aí a gente começa a conversar, a ver como é em casa. E uma das realidades, tristes realidades, que a gente tem é essa. Infelizmente, não há coerência naquilo que eles vêm para a igreja e eles escutam a gente falar na questão de devocional, de ter vida com Deus, de ter conversa com os pais, e muitas vezes não é o que eles vivenciam em casa. Então, é claro que a gente não está aqui nem para falar para você, pai e mãe, que estão aí nos assistindo, que você fez errado. Mas, realmente, como a pastora Kelly falou, a realidade hoje, né, contemporânea do mundo, ela é diferente do que alguns anos atrás. Então, assim, realmente, são vidas corridas, o cotidiano corrido. Mas a gente realmente percebe quão é importante quando nós pais conseguimos parar um tempo do nosso dia a dia para dar atenção para o nosso adolescente que precisa. E é uma coisa que eu sempre falo assim, nós pais, a gente tem que ser a influência deles, não o meio lá fora ser a influência para os nossos adolescentes. Claro que vai ter coisas na adolescência que não tem como escapar de fugir, mas realmente a gente precisa. Então a gente recebe assim vários tipos de família com contextos diferentes, né? Mas uma das coisas assim, que realmente a gente consegue perceber é aquele adolescente que chega, quando ele tem em casa o culto familiar, o devocional estabelecido, como a vida dele diferencia dos demais. Eu quero aproveitar, né, e pegar o gancho do coerência com consistência, que foi algo chave. Né? Então é maravilhoso isso. Abençoa demais meu coração, quero dizer isso. Né? Como pastor, a gente vê isso, que o que tem faltado é a coerência e a consistência, né, nas relações dos pais. Principalmente quando você precisa ensinar o filho a amar o que você ama, respeitar o que você respeita e honrar o que você honra. Né? E isso tem a ver com essa noção de coerência, né, e consistência. Por quê? Como você colocou, Joelma, foi bem legal. O que não pode hoje não vai poder, né, não vai ser alterado amanhã. Então você mantém a mesma postura consistente, né? E você vai trazer essa perspectiva. Então, como a Leslie colocou agora, a gente vê os diferentes tipos de famílias, né? As diferenças entre cada adolescente, porque cada um é individual e diferente mesmo, né? Na perspectiva de enxergar o mundo à sua volta, levando-se em conta que ele vai enxergar a partir do reflexo do pai e da mãe. E é por isso que a palavra coerência e consistência ela é muito chave nesse aspecto. Então, isso que a Les disse é bem relevante também. Então, você vê o adolescente falando assim, eu não conheço esse Deus que vocês estão pregando ou falando para nós aqui. Né? Eu não conheço essa intimidade que vocês estão querendo nos levar a viver e experimentar. Porque faltou a coerência e a consistência na aplicação dele. Olha, o pai e a mãe dizendo para esse adolescente, para esse filho, enquanto criança, no início da sua formação, nós amamos Deus. Nós honramos Deus. Né? Nós respeitamos os mandamentos de Deus. E por um outro lado, ele acaba, de repente, o filho vendo o pai não amar numa atitude, não respeitar num princípio e não honrar, né, dentro daquilo que ele mesmo tenta pregar dentro da sua própria casa. Então, o adolescente, por estar, como você colocou, pastora, que é logo no início, é uma fase de descoberta, de formação de identidade. Então, se ele começa a não ver o pai ou a mãe sendo honesto, ser consistente naquilo que disse, eu acredito que ele perde a noção, a direção, o caminho. Então, o que é verdade, o que não é verdade, como eu me porto, como eu não me porto. Então, a gente vê assim, esse enfraquecimento, e eu acredito por conta disso, que foi muito chave essa aplicação tua. Né? Deixa eu, rapidamente aqui, eu lembro que um dia eu fui ao mercado com meu filho, o mais velho, né? E a gente foi ao mercado, fez compra, e quando a gente estava indo no carro, o Natan era pequenininho, né? E aí eu lembro que o mais velho abriu um chiclete e deu para o mais novo. E aí o mais novo perguntou para ele assim, você comprou esse chiclete? Daí
eu olhei assim, porque na hora que eu escutei a conversinha deles, eu falei, eu não comprei chiclete nenhum. Né? Você comprou esse chiclete e eu olhei pelo retrovisor e eu vi a bochecha do outro ficar vermelha. E ali já meio que denunciou alguma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu cheguei em casa, eu fui checar se a atitude dele era coerente com aquilo que nós queremos honrar. Então, você comprou esse chiclete? Aí eu fiz a pergunta para ele. Não. E como você tem ele? Eu peguei. Então, eu precisei sentar agora ali como pai. Então, às vezes, os pais, eles precisam ser honestos nas atitudes dos filhos, mas precisam ser honestos nas suas próprias atitudes. Então, por exemplo, o que eu fui ensinar para o meu filho? Que aquilo não era coerente com o que nós acreditávamos e eu precisava gerar uma consistência de que aquela atitude era totalmente equivocada e nenhum homem poderia ter aquele tipo de atitude. Ele, enquanto criança, qual foi a consistência que eu quis construir nele? Voltamos para o supermercado, ele pegou o dinheiro dele, eu chamei o gerente do supermercado, ele pediu perdão para o gerente de ter pego o chiclete, ele pagou o chiclete que ele pegou com o dinheiro dele. O que foi isso? O que eu manifestei? Eu falei, olha, a minha mensagem é, nós amamos esse Deus, nós honramos esse Deus, né, e nós queremos respeitar os princípios desse Deus. E você precisa também ser assim. Então, ao ensinar isso para ele, ele mudou a atitude do coração dele e hoje, nesse ponto, nesse aspecto, isso é muito forte para ele, é muito claro para ele que ele não pode quebrar essa regra, porque isso é muito valioso. Né? Então, quando você trabalha essa perspectiva, nós, enquanto pastores, a gente vê às vezes que falta isso nos pais. De comunicar para os filhos que os filhos devem amar o que eles amam, respeitar o que eles respeitam e honrar o que eles honram. E eu acho que os pais estão perdendo mão nisso, né? Então, a gente vê esse reflexo na vida dos adolescentes. E é tão precioso quando eles passam dessa fase da infância para a pré-adolescência, ali com 10, 11 anos, que eles têm um coração tão, sabe assim, tão sensível à presença de Deus, tão sensível a realmente assim a querer descobrir aquilo que eles ainda não conhecem. E às vezes a gente vê assim, poxa, talvez aí seja realmente a hora de você pegar e falar, uau, eles estão crescendo, então vem cá, agora eu vou poder contar para você as minhas experiências, eu vou poder sentar à mesa com você e falar como foi a minha adolescência, como eu, enquanto mulher, passei por essa fase de transformação, como eu, enquanto homem, também comecei a ver essas mudanças dentro de mim e começar realmente a trazer e perceber que você então já não tem mais criança, mas você tem ali um pré-adolescente, um adolescente que está curioso, né, para descobrir muitas coisas. Então, assim, é hora da gente pegar e trazer para perto. Eu acho que cabe aqui uma terceira palavra concô, né? Já que a gente falou aqui sobre coerência, consistência, acho que cabe conexão. Né? Porque a gente contar essas histórias, abrir o coração, a gente vai conectar. Eu acho que uma das coisas bem sérias que a gente tem visto um problema são pais desconectados, né, dos seus filhos adolescentes. Então, aos 15 anos, eu li um livro que chamava Ouse Disciplinar, porque eu estava trabalhando com uma turma de crianças e eu queria ajudar os pais a educarem os seus filhos, porque eu passava a tarde com eles e estava bem difícil. Eu falei, vou ler para tentar ajudar, né, esses pais, dar algumas dicas e tudo. E eu lembro, então, que quando eu li esse livro, eu só peguei gosto por ler sobre educação, mesmo ainda sendo tão nova, e eu comecei, então, eu quero dizer para você, pai, ouse disciplinar os seus filhos. A Bíblia fala, ensina, né, a criança, mas quando ele é adolescente, você vai continuar ensinando, né, e creia que você faz a sua parte, Deus faz a parte dele, né, então nós entramos com as nossas ações, o que a gente não pode é ver que o negócio está ruim e ficar só olhando ou só orando, né, a gente precisa orar, sim, crer, mas precisamos nos esforçar, né. Agora eu quero ouvir um pouquinho o Murilo, porque a gente sabe que essa fase da adolescência é muito uma fase que eles precisam muito de um grupo, de uma tribo. Eles procuram uma turma para se identificar, para falar, é nós, estamos juntos. Né? E existe essa necessidade no Adolescente de ter realmente essa turma. Mas é um desafio. Eu me lembro dos meus filhos, o Murilo acompanhou as crises do Isa, porque sempre foram muito amigos, mas quando na escola ele falava, não, eu não fico com as meninas. Não, eu penso diferente. Aí
vem uma pressão muito grande. Tipo, eu lembro do Zé, eu chegar chateado e falar, tipo, nossa, meus amigos estão falando que eu sou gay. E, tipo, só porque eu não quero ficar com as meninas, porque esse não é meu valor. E tantos outros aspectos de pressão no linguajar, que você não fala as mesmas coisas, você não topa os mesmos passeios, as mesmas ações. Mu, conta pra gente, como é que foi, né, para você? Como que você viveu essa fase na escola? Quais foram as maiores pressões? Como você lidou com isso? Então, nos meus 14 anos de idade, né, foi quando eu mudei de colégio. Estava estudando num colégio que fazia pouco tempo que também estava lá, mas enfim, mudei para esse colégio com amigos. Mas esse do 9º ano, quando entrei no 9º ano com 14 anos, foi bem difícil, porque lá eu não conhecia ninguém nesse colégio, não fazia ideia de qualquer uma pessoa que tinha lá, e cheguei na sala, primeiro dia de aula, novo, e a gente como cristão, a gente entra no colégio e você pode tomar duas atitudes, né? Duas atitudes são normalmente o que acontece. Ou às vezes, por causa dos seus princípios, você mantém eles firmes, então você se afasta de todo mundo e acaba se isolando, ou até mesmo você pega e nega os seus princípios para se enturmar com o pessoal. E foi bem difícil para mim no começo, porque eu não queria nem ser que queria negar meus princípios para me enturmar com o pessoal, mas eu também fui uma pessoa muito comunicativa e relacional, então eu também não queria me isolar e ficar sozinho. Então eu lembro que no começo, uma das coisas que me ajudou muito foi o meu posicionamento, eu me posicionar como assim, eu sou cristão, eu sou um adolescente cristão, e tem certas coisas que não condizem com a minha identidade, então eu não vou fazer isso. E eu lembro que no começo, logo nos meus primeiros dias de aula, é o tempo de você se posicionar, de você colocar os seus princípios ali. Não vou colar na prova, e não vou colar na prova. Para evitar que alguém peça cola, senta na primeira carteira na frente do professor. Eram algumas coisas que eu tomava como atitude, né? Só em algumas matérias, porque outras também daí não tinha como passar cola. Mas foi o posicionamento, eu me posicionar assim foi algo muito importante, e ali eu pude ver as pessoas que realmente estavam interessadas em ter uma amizade verdadeira, sabe? E a partir dali eu comecei a construir amizades que eu levo até hoje da minha época do colégio, que passou o ensino médio inteiro e agora cada um na sua faculdade, e aí mesmo assim continua a amizade. Porque existem certos ambientes que a gente podia se encontrar, estar junto. Eles iam em festas normalmente. Eu nunca fui em uma festa, tipo, balada e tudo mais, então não tinha para que eu me encontrar com esses ambientes. Mas eles são pessoas boas, então eu precisava encontrar um ambiente em comum. Então, por isso que a gente ia para ambientes neutros. Por exemplo, assim, a gente saía para ir em shopping, sair em algum restaurante comer, e meus pais sempre autorizavam isso porque eu sabia quem eu era, eu tinha minha identidade, e a minha identidade era firmada em Cristo, então não tem para que eu negligenciar a minha identidade para me enturmar. Eu vejo que, eu lembro até no começo do colégio, assim, eu encontrava algumas pessoas e tudo mais, e eu via assim, foto delas no Instagram semana passada na festa. E aí eu encontrava na semana, ia conversar e tudo mais ali, às vezes um grupo, um trabalho, e eu lembro assim, eu vi que na tua foto que você é cristão e tudo mais. Eu falei assim, sou lá da comunidade de alcance. Legal, eu também sou da igreja X, da igreja Y. E ficava olhando para ele assim, nossa, mas a sua identidade, o seu comportamento não condiz como um cristão. E muitas vezes pela necessidade dele se enturmar, né? Muitas vezes por ele precisar se encontrar alguém, essas pessoas acabaram negligenciando os seus princípios, né? Mas não, tem sim como você ser um cristão dentro do colégio, tem sim como você ter amizades sadias e você continuar com o seu posicionamento. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil para adultos, não é fácil para crianças, não é fácil para ninguém. E eu acho que é importante a gente ensinar aos nossos filhos que parte dessa pressão, sabe? A Bíblia já anuncia que no mundo a gente vai passar por tribulação, que o nosso posicionamento de fé é algo que agrada o coração de Deus, mesmo quando a gente sofre, né? Faz parte esse sofrer, faz parte, sabe? O amadurecimento, o crescimento do ser humano, né? Ele é baseado em muitas dores e sofrimentos e pressões, né? A gente vê hoje, na nossa época, não existia esse termo bullying. E a gente passava, as pessoas tiravam sarro, as pessoas pegavam no pé, e a gente só sobrevivia. E se tornava forte para você poder viver a vida como precisa ser vivida, né? Você chegar no emprego e ter pessoas que não te recebem bem, que fazem pressão porque também querem aquela mesma função. E aí você vai fazer o quê? Vai chorar no banheiro, vai se esconder? Você precisa
ter aquela sustentabilidade emocional que é gerada na infância, na adolescência, né? E hoje eu vejo que muitos pais, eles tentam poupar os filhos, né? E eu sei que vocês não pouparam muito, não. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de como vocês ajudaram os seus filhos nesse momento da adolescência. Até eu queria que o Marcelo também falasse um pouquinho a questão dele, a profissão dele sempre exigiu que você viajasse, né, Marcelo? Então, Sim. como foi a distância, como você conseguia fazer essa parceria com a Joelma, né, educando mesmo estando longe, como você reforçava a fala da casa, como você ajudava a cobrar, né, e como vocês se sentiram realmente ajudando nesse processo deles de sentir as dores, as oposições, mas seguir em frente. Como é que foi? Conta pra gente aí. Bom, primeiro, como você disse, eu sempre trabalhei viajando muito, né? Então eu ficava praticamente a semana inteira fora de casa, voltava só nas sextas à noite para ficar sábado e domingo. Mas uma coisa que eu nunca permiti é de deixar de falar um único dia com os meus filhos e com a minha esposa. Então, mesmo que eu tivesse todos os dias da semana fora de casa, todos os dias à noite eu ligava, contava um pouquinho como é que foi o dia, perguntava o dia de cada um como é que foi, ouvia um pouco, né? Então, eu me sentia assim sempre um pai longe, mas sempre muito presente, né? E nos finais de semana, sempre procurando me dedicar ao máximo a ter um tempo sozinho com eles, como foi citado aqui, né? Ter um tempo de qualidade com eles, fazendo atividades juntos, só nós, só eu e cada um deles, né? Mas uma coisa que mexeu muito comigo e serviu de aprendizado foi que um filho não é igual ao outro, né? Uma personalidade não é igual à do outro. E a minha não é igual à deles. Então, e eu como pai, né, e a Joelma como mãe, nós temos a obrigação de nos controlar, de pedir esse discernimento para Deus, né, de como agir naquele momento que você tem que puxar uma orelha, ser um pouquinho mais duro, aquele momento que você tem que ser mais flexível, né? Porque talvez a minha personalidade naquele momento eu queria agir de uma forma, mas como que o meu filho ia encarar naquela situação que a gente queria tratar? Então eu tinha que ser o maduro da história, né? E identificar, e não é fácil. Então eu tinha que orar mesmo, pedir Deus me ajuda. Eu lembro de várias vezes que eu pedia, Senhor, a minha vontade é de agir dessa forma, pela minha personalidade, para tratar essa situação com um determinado filho, né? Mas como que ele vai receber isso? Como que a personalidade dele não vai aceitar isso? Então eu tinha que me policiar e pedir sabedoria. Porque pensa, né? Aquele garotinho que a gente tinha quando era pequeno, que você pegava ele no braço, rodava, brincava de cavalinho, brincava de carrinho, fazia tudo, jogava bola, fazia cosca através da barba, né? Ali bem perto dele. Eu sempre fui de beijar muito, né? Então eu beijava muito, muito. Eu até brincava e sempre falo para eles até hoje. O Felipe, por exemplo, daqui a um tempo vai casar. E ele sabe que no casamento dele eu vou beijá-lo na frente de todo mundo. Porque eu já falei para ele, não importa se vai ter barba ou não vai ter barba, você continua sendo meu filho, eu nunca vou perder isso. Então eu gosto de beijar bastante. Então eu beijo mesmo, e mesmo com a idade que ele tiver, de barbudo ou não, ele vai receber isso, né? Então você passa por tudo isso na sua fase como pai, naquela fase de criança. Aí de repente o teu filho se torna um adolescente e ele começa a se isolar. Ele já não ri quando as suas brincadeiras, já não ri das suas piadas, por mais bobas que sejam. É muito triste essa fase. Já quando não eles não te olham mais com aquele olhar de você é o meu herói. Exatamente isso. Às vezes quando você fala alguma coisa que antes eles gostavam, agora eles parece, pelo menos aquele olhar dele com um olhar de reprovação, e você já se destabiliza, né? Aí ele começa a se isolar no quarto, começa a não querer conversar, já não quer mais sair. E como lidar com isso, né? E isso a gente tem que pedir sabedoria para Deus. E como que eu, por exemplo, tenho lidado com isso? Eu tenho que me esforçar, eu vou entrar no quarto, enquanto estiver ali meio deitado, é isso que eu fiz com o Felipe e hoje faço com o Gustavo, né? Vai lá, bate um papo, como é que foi o teu dia? Conto do meu dia, né? Como é que foi meu dia, para ver se incentiva a falar também, a contar do dia dele, mostrar muito interesse, né? É uma coisa que eu e o pastor Santos estavam conversando antes de começar, de você estar realmente presente naquele momento, né? Não simplesmente ali olhando o seu filho, ouvindo ele falar, mas ele observando que tua mente está lá no seu trabalho, está lá em outra situação, ele vai perceber isso. Então é realmente estar presente ali.
Então, isso tem sido estratégias que Deus tem dado para a gente de aproximar. É fácil? Não, não é fácil. Ele volta a aceitar você brincar de dar um beijo com ele com a barba? Não, você não deixa nem você nem abraçar, mas você abraça forçando, aí vira uma briguinha, aí já como era quando era criança. Então você vai persistindo, né? Então isso tem sido uma chave para nós. Verdade, eu tive... nem tudo são flores, né? Então, eu enfrentei algumas dificuldades. Talvez alguém possa pensar, Joelma é professora, é pedagoga, é mais fácil, mas você nunca sabe o pacote que Deus vai te dar, quais são os filhos que Deus vai te dar, as dificuldades que você vai enfrentar. E, para mim, o que foi muito difícil é que, tanto um quanto o outro, eles jogam a frustração da vida deles na mãe, porque a mãe não vai abandonar. Então, mães, não é nada contra você. O fato é que ele não está conseguindo, ela não está conseguindo lidar com as frustrações da vida dela. E ela vai descontar em você, e desconta mesmo. Eles descontam. E aí, como o Marcelo falou, você é o adulto da história, você precisa lembrar que aquele ser está em conflito, é muito hormônio. E não leve para o lado pessoal e já começar a brigar, mas tenta entender. Então, eu me lembro que uma vez a situação estava tão quente, né, assim, tão intensa, né, a nossa comunhão, como aprendemos com a Kelly e com o pastor Luciano, que teve um dia que eu fiz assim, ó, eu aguento, pode mandar a sua frustração para mim, manda que eu aguento. Daqui a pouquinho, passou um tempo, ele voltou e falou, mãe, é verdade que a gente joga a frustração na mãe? Porque tem um negócio que eu queria abrir para você. Eu não queria estar fazendo isso com você, mas acho que você tem razão. Está acontecendo isso na escola, isso, na troca, na mudança de escola nova, nessa necessidade de aceitação. Até você interpretar que ele está jogando a frustração em você, então tenta interpretar, porque aquela reação, que ríspido, uau! Eu acabei de acordar, o que aconteceu? Tenta entender o que vai ter no dia dele, o que vai ter no dia dela, que ela não está sabendo lidar com isso. Então, lidar com essa frustração realmente foi algo bem difícil. E para as mães que podem dizer assim, mas eu não tenho um pai por perto, ou um pai que diz, mas eu não tenho uma mãe por perto. Nós gostaríamos de animá-los, né, Marcelo? Porque é possível, com a graça do Senhor, como o Marcelo diz, com discernimento, buscando sabedoria, com a graça do Senhor, você não está sozinho. O Senhor vai te dando uma direção, vai dizendo, esse é o caminho, anda por ele, eu vou te orientar como fazer. E como a pastora Kelly disse, não tenha medo de colocar limite. O limite, e eu tenho certeza disso, não só com relação aos meus filhos agora, mas ao longo desses 32 anos trabalhando com crianças e adolescentes, os pais que estabelecem limite, que têm coragem de estabelecer limite, eles permitem que essa criança e esse adolescente se tornem pessoas mais seguras. O limite é um presente que você dá para os seus filhos. Ele traz segurança. Eu sei até onde eu posso ir. Mas quando ele não tem limite, qualquer coisa está certo. Eu vou experimentar, eu não sei se pode ou se não pode. Então, o limite é uma segurança. Testemunhar, falar de si, da sua infância, como a Leslie falou, do seu momento de adolescência, como foi difícil para ela contando para os filhos, isso traz segurança também. Então, essa dica de que, não, meus pais foram muito severos comigo, isso é um extremo, não vou cair nesse erro. A permissividade excessiva é outro extremo, e é tão violento quanto. É um erro muito grande. E só o Senhor, né? O Senhor Jesus é o equilíbrio perfeito. E nós precisamos nos espelhar nele, e a busca da palavra. Então, a palavra vai nos trazer. E se a palavra é algo bom, os nossos filhos nos assistirão fazendo isso, buscando a palavra. Outra coisa que sempre me deu um norte de quando eu, na adolescência, não sabia o que fazer, né, como a Kelly falou, lembre-se de quando você era adolescente. Então, eu me lembro de uma cena inesquecível, que era ver a minha mãe de joelhos. Muitas vezes ela não era nem perto de nós, mas lá longe, na hora das lutas e das dificuldades, eu via aquela mãe de joelhos. Isso foi uma referência na adolescência para mim. Na hora da dificuldade,
existe um socorro. Eleva os olhos para o alto, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os seus filhos te vêm buscando o Senhor? Isso é uma referência para eles? Então, eles nem sempre puderam estar com o pai totalmente presente ali, a figura do pai de segunda a sexta. Mas o Marcelo, eu acredito que ele foi o pai mais presente do que muito pai, que às vezes está ali, mas a cabeça não está. E na escola eu já vi crianças desenhando o pai sem a cabeça. E as psicólogas poderiam dizer, que isso, né? Ele quer matar o pai? Não, não. É porque ele não tem a mente do pai, o olhar do pai, o envolvimento do pai, o interesse. Porque a criança e o adolescente, eles têm algo que nós perdemos. Eles têm um feeling que eu sei se você se interessa por mim ou não. Isso vale para professor, para pai, para mãe, para avó. E você pode cansar de dizer, eu te amo, mas você sabe que eu te amo. Eu fiz isso porque eu te amo. Se você não sentir isso, não sair pelos poros, o interesse que você realmente tem por ele, não adianta falar. Você precisa demonstrar com o tempo, como a Leslie falou, separar o tempo para ele. Você precisa gastar o olhar. É um exercício, né, amor? É um exercício, não é fácil. Eu vi o Marcelo, naquele momento do distanciamento, que não tinha mais o toque. Como resgatar o toque, como o Marcelo falou? Dá para resgatar? O Marcelo sentava na beirada da cama e tocava no tornozelo. Começou por ali, para depois conseguir chegar no abraço de novo. Não é fácil, mas pais, mães, sentem na beirada da cama, no pé da cama. Toquem os pés, como o Marcelo fazia. E aos poucos fica mais fácil para você conseguir orar de novo com ele, para você conseguir abraçar, beijar. E só um complemento do que a Joelma comentou, quando ela falou que para as mães aguentarem, né, essas discussões no sentido de que o filho está ali falando das suas frustrações. Algo que a gente conversa bastante também, que é um treinamento para eles, né? Quando eles fazem essas discussões com a gente, pai. Porque eles têm que, lá na frente, quando eles estiverem na faculdade, na escola, no trabalho, onde de repente vai ter que discutir, vai ter que argumentar, esse tempo que eles tiveram com a gente, como pais, né, descarregando todas aquelas frustrações deles, eles estão argumentando. Sim. E a gente vai ter que descobrir também, como pais, quais as lutas que a gente quer ganhar quando eles estiverem discutindo, porque tem algumas que a gente tem que ganhar sim, e a gente tem que se preparar, porque eles têm muitos argumentos, muitos. Às vezes a linguagem, por exemplo, o nosso filho mais novo, ele de programação. Então, às vezes, ele fala uma linguagem que a gente não entende. Quando ele fala 10 palavras, você entende meia. Né? Porque a linguagem... Então, para você argumentar com ele, você tem que estudar, você tem que... Mas quais lutas que você quer... Você tem que decidir como pai se você quer ganhar ou não. Porque tem algumas que eles têm que ganhar. Porque eles têm que se sentir que eles venceram, para que lá fora, que crie um corpo, uma musculatura, para eles poderem, lá fora, eles argumentarem também, né? E não ser aquela pessoa que não consegue se expor, falar o que sente, colocar seus argumentos, colocar suas necessidades, né? Como eu falei antes, né, eu falei que os pais são desafiados a crescerem. Eu ouvi uma história que me abençoou muito, então eu vou contar para você. Tem um adolescente aí na sua casa. Eu ainda nem tinha filhos quando eu escutei, mas eu guardei no meu coração e no momento oportuno fiz uso dela. Né, uma pedagoga, uma vez, ela falou para mim, olha, quando seus filhos crescerem, forem adolescentes, eles vão contar histórias para você que você vai assustar já de cara. Mas você tem que aprender um controle na sua face, que você pode chamar de cara de paisagem. E você vai ouvir a história, né, muito calmamente, para que você possa ouvir a história inteira. Porque os pais de adolescentes fazem assim, os filhos chegam e falam, olha, é o seguinte, mãe, eu fui ali naquele bar. Você, o quê? Bar? A gente não vai em bar. Já estoura. Né? E ela falou, não faça isso. Você vai falar, filho, que dia foi isso? Que horas? E você faz aquela cara de paisagem, tipo, tá tudo bem. E você foi com quem? E como é que foi sua experiência lá? E você vai escutar isso, você vai ver aquela história toda. E eu me lembro que eu guardei isso. E teve um dia que o meu filho Israel chegou em casa e falou, mãe, sabe aquele bar ali na frente do colégio? Eu fui lá, eu lembrei da história. Eu, sério? Que horas foi isso? Ah, foi na hora do intervalo. Eu falei, e com quem você foi?
E aí eu fiz aquele exercício e foi excelente, porque no final ele falou, mãe, foi horrível aquele ambiente, bem que a gente nunca entrou mesmo, que lugar horroroso. Tinha algumas pessoas ali que estavam já bebendo, era tarde, mas estava a pessoa, você via que a pessoa não estava no controle, falando coisas. Então eu nunca mais quero pisar. Eu falei, que bom que você chegou à conclusão, né? Eu quero reforçar, esse é um lugar que nós não frequentamos, por essas razões que você observou. Então, às vezes, o pai de adolescente precisa crescer emocionalmente, né? Aquilo que o Marcelo falou, sabe, você tem que cuidar da cara que você está fazendo, porque às vezes a gente se sente assim, injustiçado. Você fala, poxa, às vezes a gente já quer falar, mas olha, eu trabalho para você, eu pago o seu... Não, sabe, ele está desabafando, ele precisa ser ouvido, compreendido. Então, naquela hora, cara de paisagem. Sabe? E aí você vai ouvir, se você conseguir segurar a onda, segurar as suas emoções, né? Você vai poder fazer algumas perguntinhas ali que você vai entender o que seu filho está protestando. Esses dias a gente ouviu uma história de uma criança que disse que ele subiu na mesa na escola porque ele queria jogar futebol e não podia. Ele jogou e começou, greve, greve, greve. Ele falaram, o que é greve? Você sabe o que é greve? Ele falou, não, eu só quero jogar futebol. Né? E às vezes, sabe, é isso, eles estão lá gritando porque eles querem comunicar algo, eles precisam protestar alguma coisa, né? E você precisa ter sabedoria. Nós precisamos ser mais espertos do que ele, nós precisamos ser emocionalmente mais inteligentes. É difícil, somos testados, provados, mas o Senhor nos dá graça, né? Então, a gente também não é autoensinável, né? Tem muitos excelentes materiais que você pode estar lendo livros cristãos sobre adolescência, né? Então, você se munir mesmo de recurso. Tem Limites para os Adolescentes, que é da Editora Vida, que eu acho um livro sensacional. E tem muitos outros, mas assim, realmente, você vai numa livraria, você pode pedir ali umas dicas e se munir de algumas coisas, né? A série Limites, todas eu super indico, da Editora Vida, né? De como você lidar com esses desafios quando você é cutucado. Mas eu estou aqui com uma curiosidade, e eu queria que o Murilo, eu sei que os seus pais, na sua parte, né, como discipuladora dos seus pais, eu, Luciano, acompanhando seus pais, nós vimos que algumas vezes eles se empenharam para tentar fazer essa conexão, sabe? E a gente tem o lado dos pais se esforçando muito para ser coerente, para ser consistente, e realmente, sabe, é ali uma ação coletiva, viver família é isso, todas as partes têm que se entregar nisso e se esforçar, mas eu queria que você nos contasse quais foram as ações assim, de ajuda, de tentativa de conexão que seus pais fizeram, que você dá uma dica aí para os pais que estão ouvindo e falar, isso funcionou, isso foi legal. Então, ali na adolescência, né, eu passei alguns períodos que de comunicação, havia uma falta de comunicação entre eu e meus pais, né, tanto meu pai quanto a minha mãe, e ali acabaram surgindo alguns problemas devido a essa falta de comunicação e que a gente precisava tratar, a gente precisava resolver, mas muitas vezes os pais não sabiam como chegar para mim e comunicar o que eu tinha que entender, e eu não sabia falar para meu pai e para minha mãe o que eu gostaria que eles entendessem também, e ficava aquele meio impasse ali. Mas eu lembro que uma das coisas que aconteceu foram duas coisas assim, que hoje eu me recordo como que foram as principais daquela época, né? Foi na época o meu pai quanto minha mãe, eles saíam comigo para jantar ou saíam comigo para ter uma programação só comigo. Eu tenho outros dois irmãos, né, o Danilo e o Davi, e quando acontecia esses momentos de eu sair com eles e de eles estarem comigo, eu me sentia assim, nossa, eu sou importante. E essa importância vinha assim, tipo, nossa, ele realmente quer me escutar, porque muitas vezes parecia que ele não queria me ouvir. Eu estava falando, não, ele não quer me ouvir. Mas quando a gente sai junto, e quando dá um tempo exclusivo somente quando dava um tempo exclusivo somente para mim, eu entendia, nossa, não, eles realmente estão preocupados comigo, eles realmente querem me escutar, né? E essa foi uma das coisas que assim foi um diferencial e tudo mais. Eu lembro de uma das vezes que a gente estava voltando de um retiro com o meu pai, e ele me levou para jantar, tipo, depois do retiro, e aí conversei com ele e tudo mais. Foi um tempo de conversa, tudo mais simples, mas foi algo muito importante para mim. E outra coisa que eu lembro também na época foi a gente procurar ajuda, né? A gente procurou uma psicopedagoga na época, e a gente realmente falou assim, nossa, a minha mãe chegou para ela e falou assim, estamos com problema de comunicação em casa, como que a gente resolve isso? E eu lembro que não precisou de muita coisa, sabe? Eu lembro que foram somente 5 sessões que a gente fez, e era um probleminha simples que era de se resolver, e que muitas vezes
começa a gerar uma bola de neve, começa a juntar outros problemas juntos por conta de uma simples falha de comunicação, começa a juntar, e se não resolve logo, acaba virando uma avalanche, né? Então, essas foram duas coisas assim, principais que para mim na época foram muito importantes, assim, esse tempo exclusivo e procurar realmente ajuda de uma psicopedagoga. Uau, que legal, gente. Isso é algo que todos os filhos que têm esse tempo dos pais exclusivos sempre relatam isso. Eu já ouvi de vários adolescentes, né, como sempre essas oportunidades de estar com o pai ou com a mãe sozinho, né, fazendo toda a diferença, e são coisas totalmente possíveis. E agora nós vamos entrar numa areazinha assim, que é bem desafiadora, né, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das telazinhas aí, dos iPads, iPods, e celulares, e internet, computador, e enfim, são tantos entretenimentos e tantos roubadores, sabe, realmente de tempo e até de valores, porque hoje você vê uma sériezinha que criança assiste e ela é totalmente recheada de ensinos contrários àquilo que a Bíblia diz, que é a base da nossa educação, né? E como vocês, né, lidaram com essa questão com os seus filhos? Como vocês controlaram o tempo de internet, tempo de jogos, games, enfim? Porque eu me lembro de uma vez que o meu filho Israel tinha um jogo que eu vi ele jogar, eu falei, não é possível esse negócio, isso parece uns demônios, que coisa horrorosa. E eu falei, não, nós não vamos aceitar. Aí o Luciano falou, mas Kelly, é porque homem gosta disso, de luta e tal. Eu falei, gente, eu vou orar. E se realmente tiver alguma coisa aqui, vocês vão enxergar, que não é possível, né? E eu comecei a orar. E eu lembro que um dia eu acordei e o Israel estava dando uma martelada lá no CD do jogo. E ele falou que realmente Deus tinha mostrado para ele que aquilo não era legal, né? E às vezes a gente, pais, às vezes a gente não passa realmente, né? O Luciano, como homem, também gostando, eles jogavam às vezes juntos. Ele achou que não, mas tem coisas que, às vezes, o Espírito Santo realmente nos desperta. Eu queria saber como vocês lidaram, como é que foi essa questão dos limites, como que seus filhos recebiam esses limites. Fale um pouquinho para a gente sobre essa questão. Bom, primeiro, eu me sinto muito privilegiado porque eu casei com uma psicopedagoga, né? Então, para mim, ela me ensinou como lidar com essa situação. Então, desde muito pequeno, a gente incentivou demais eles na leitura, né? Então, eles sempre viam a gente ler bastante, principalmente a Joelma, porque por dar aula, né, por ter clínica na época. Então, ela sempre estava debruçada num livro e ela fazia com que isso se tornasse um prazer, tanto para eles como para mim, eu confesso, porque me despertou a ter um desejo de ler, de ver que aquilo era legal. Também eu tinha que dar exemplo, né? Então, também me despertou a isso. Então, todos os ambientes que a gente conseguia, de alguma forma, tornar ele numa leitura, acontecia. Por exemplo, quando eu viajava muito, ela comentava comigo, né, que ela pegava, de repente, as crianças, ia no shopping passear, mas ia na livraria. Então, ficava lá, de repente, a tarde inteira, um período longo, lendo livro. Quando podia comprar, comprava. Quando não podia, ficava lendo lá. Eu lembro de diversas vezes que eu mesmo, né, questionei a Joelma e os meus filhos. Toda vez que pedem algum presente, eles querem livro, é só livro que eles querem. Então a gente ia viajar, eles ficavam no banco de trás do carro lendo, sempre estava com um livro. Então eu me sinto privilegiado, porque a tela, né, ela tem um papel difícil lá em casa para disputar com TV e outras coisas. Videogames mesmo, claro, pela fase deles, né, como criança, tudo, a fase da adolescência, dos amigos, eles gostam de jogar, às vezes passava a noite jogando com a permissão, mas eu percebo, assim, que nunca foi algo que concorreu com os estudos, com o livro. Sempre eles foram muito disciplinados nessa parte. Não, eu tenho que estudar, nunca Mas vocês colocavam, tipo assim, um tempo permitido? Como que, quando eles queriam jogar, tipo, era só final de semana que podia? Vocês colocavam esses limites? Sim, colocávamos limites. Tempo, às vezes, quando via que passava demais o horário, ia lá, é muita coisa, não é legal, né? E outras coisas também, pastora, que eu vejo que nos auxiliou, foi que a gente sempre tentava desenvolver outros ambientes para eles. Ou seja, de muita brincadeira, de muitos jogos, como eu disse também, de muita leitura. Mas também, como a gente sempre recebeu muita gente em casa, amigos nossos, a gente sempre envolvia eles muito nessa roda de conversa. Eu lembro que a casa de vocês era meio clubinho. Uma estratégia que eu usei com meus filhos adolescentes foi trazer a galera para minha casa, porque ali estava debaixo da minha supervisão. Exatamente. E eu sei que vocês fizeram a mesma coisa. Exatamente. Né? E essa coisa
coisa de ter amigos, meio que, é como você falou, é proporcionar um ambiente diferente, porque às vezes os pais não querem que os filhos fiquem só nisso, mas não dão opções. Então, eles não têm outra coisa para fazer. Eles ficam lá sem ter, tipo, já fez a tarefa, já fez, não tem mais o que fazer, não tem uma atividade proposta, não tem uma preocupação, né? E isso é muito legal, porque eu lembro que parte da adolescência dos meus filhos, do Isra, foi estar lá com os amigos na casa de vocês, que eu sei que vocês faziam isso. E isso é algo muito legal. Dá trabalho? Dá. Estraga as coisas de casa? Estraga. Eles comem tudo que está na geladeira? Come. Tem custo. Tem custo. Né? E eu lembro que às vezes eu ia lá buscar o Isra, e aí eu ainda entrava para comer um pedaço do bolo que a Joelma tinha feito para eles, que eram sempre sensacionais, né? Então eu sei que eles foram pais que tiveram essa preocupação, e é importante você saber isso. Você vai dar um break nas telas, né? Vai dar ali uma segurada. Pense em outras coisas. A leitura realmente é um hábito que os nossos filhos só ganham de ter, né? Lá em casa também foi meio até opressora a questão da leitura, mas eles acabam pegando gosto, né? No começo, eu lembro que só uma pequena porcentagem, assim, porção de filhos, só tenho 2, mas eles eram super diferentes. O Isa pegou gosto muito rápido. A Alice, às vezes, a gente tinha que fazer ela pegar meio no tranco. Ela, assim, o tipo de livro para que ela pudesse ser cativada, sabe? Mas chegou um momento, né? E hoje ela é uma escritora, basicamente. Assim, hoje ela tem escrito textos maravilhosos. Ela acabou de ser convidada para participar de mais um livro de devocionais, é o 2º. Então, isso é porque a leitura foi ali introduzida e cobrada, tal, mas depois vira um hábito, um prazer. E é algo que ele pode, acaba sendo uma opção, né? Quando você não vai estar na tela, você não vai estar assistindo, você pode estar lendo e aprendendo e crescendo, né? E você, João, como que você fala aí dos limites? Então, sim, eles tiveram limites de tela, sim. Teve uma época que era TV, né? Não tão novinha assim. Então, teve uma época que era tela, era TV. Eu aprendi com a minha irmã também que ela dava consequência de ficar sem tela, qualquer tipo de tela. E os meus filhos, desde pequeno, eles aprenderam essa palavra consequência. Então, muitas vezes, nós estávamos numa festa, por exemplo, e alguém passava do ponto, eu só chegava no ouvido e falava algo. Eles já sentavam, as pessoas falavam, o que você fala para os seus filhos que você conseguiu fazer eles sentarem? E eu vou contar, tá? A gente falou que a gente não fica dando receita. Tem receita sim? Tem. Nós falávamos, você realmente quer continuar com isso? Terá consequências. Então, muito pequenininho, às vezes eles estavam correndo na frente das visitas e falavam, vai ter consequência? Tem consequência, mãe? Não dá consequência. Então, desde pequeno, nós nunca tivemos medo de dar limite. E a tela, eu me lembro que nos jogos foi muito difícil, porque essa indicação que existe, o estudo de indicação de idade, ela é muito falha no Brasil. E eu me lembro uma vez que, como a Kelly falou, eles cresceram juntos, né? Então, o Samuel e o Israel fizeram uma reunião comigo em casa. Eles planejaram isso. O Felipe falou, não faz isso, ela é brava, não faz isso, ela não vai deixar. O Israel chegou e falou, tia Jo, nós queremos fazer uma reunião com você. Você pode acreditar em mim, eu analisei esse jogo. Eu acho que você faz uma visão errada desse jogo. Lembrem-se, é importante, como o Marcelo falou, eles precisam argumentar, senão eles serão pisados na sociedade. Se você sempre deixa os seus filhos e até os amigos do seu filho, você não ouve, e eles nunca podem falar, nunca podem se expressar e nunca podem ganhar, eles vão achar um lugar, um ambiente onde eles podem se expressar. Então, que esse ambiente seja em casa. E ali o Felipe estava assim, ai, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E o Samuel firme, Israel firme, cheio de argumentos. E aí chegou um momento que eu realmente estava perdendo. Não é porque eu queria. E aí eu falei, ok, então vamos, vocês podem didaticamente, né? Eu não usei essa palavra, mas eu queria fazer essa análise. E eu precisava observar se o Felipe, que eu conhecia muito bem, o nosso filho mais velho é o Felipe, e o mais novo é o Gustavo. Se o Felipe vai querer ser o vilão. Porque o vilão, Murilo, muitas vezes é muito legal. Mas eu precisava ver o vilão, precisava ver as intenções, as emoções. E eu me lembro que quando eles eram pequenos, uma pastora me ensinou algo. Toda vez que o Felipe ganhava uma arminha ou o Gustavo, eu derretia, a gente fazia escultura, vamos transformar essa arma em alguma coisa.
em alguma coisa. E eu era muito ao extremo. Até que uma pastora, eu quero honrá-la, então eu vou falar o nome dela, a pastora Velma, que você conhece muito bem. Aprendi com ela isso também. Olha lá, a Velma, assistir. A Velma me ensinou, Joelma, você está errada. Os meninos, eu sei que você deixa eles brincarem com os hominhos, mas os meninos precisam ter o espírito guerreiro. Eles precisam defender algo, eles vão defender uma família. De certa forma, você só tem que ver para que lado que ele aponta a arma, quais as intenções do coração, mas eles podem brincar. Eu não deixava brincar, gente, nem na piscina, com arma de água. Olha, Murilo, que eu era brava, né, Murilo? Não, Marcelo. E eu não conseguia ouvir o meu marido, porque o Marcelo falava, Jô, você está fora do ponto. Como é importante a gente ouvir o pai, muitas vezes. Aliás, tem muita coisa que eu falo, e isso é com o pai. Por exemplo, agora o Felipe está fazendo horas de voo. Olha a profissão que ele escolheu, piloto de avião. Então, tem muita coisa que eu falo, Marcelo, isso eu não vou dar conta. Por exemplo, essa semana ele chegou numa etapa onde ele vai começar o multimotor. A hora que ele falou que o avião é com o dobro de velocidade, eu falei, Marcelo, você entra em cena. Eu não vou dar conta disso, né? Tem coisas que eu não dou conta. Prefiro não saber, né? Prefiro não saber. Quando ele falou, eu vou fazer as aulas, tudo bem, fui lá, entreguei para Deus. Tive que ir no aeroclube e entregar para Deus. Aí ele vai e começa a me contar que a aula era simulação de pânico. Isso não se conta para a mãe. Não, isso conta para pai, isso não se conta para mãe. E assim a gente vai sobrevivendo, né? Então, aquele dia que o Israel e o Samuel foram argumentando, e aí eu assisti com eles, eu fui me lembrando daquela pastora, dos limites, e eu me lembrei de algo. Eu sei o Deus que está no coração do Felipe. Eu sei em quem ele crê. Eu vi o Felipe muitas vezes falar para os amigos dele, cara, não joga isso não, cara. Você viu o carro chacoalhando lá, sabe o que ele está fazendo com a moça lá dentro? Não deixe esse jogo aí, cara, nem pensar. Você não está honrando seus pais. E eu comecei a me lembrar daquilo. E o Israel falava assim, ô tia Jô, a minha mãe analisou. O Samuel, a minha mãe também, tia Jô. A gente joga? Eu falei, eu estou fora do ponto. Então, quando o Marcelo chegou a falar assim, que eles passaram a noite jogando, com a nossa permissão uma vez, por quê? Porque a tela que tem que querer meu filho. De tantas atividades que eles têm, nós não temos tantos problemas com tela hoje, como você falou. Nós colhemos daquilo que nós plantamos. Então, nós sentamos no chão, nós brincamos, nós levamos no Parque São Lourenço para brincar de carrinho de rolemã, bastante, deu trabalho, deu gasto, aquela casa com as paredes sempre sujas de bolo de chocolate, de dedão de criança. Aquilo era uma alegria para nós, né, Marcelo? Uma alegria saber que está tudo ali em casa, nós estamos assistindo tudo o que está acontecendo. Você perde privacidade, você não descansa, é verdade, mas os frutos valem a pena, né? Colheita. Eu vejo alguns pais hoje que eles não têm essa disposição de pagar esse preço por comodidade, sabe? E a gente vai colher aquilo que a gente planta. Então, sabe, reveja as suas colheitas, a sua semeadura, reveja como é que você está dando, como você está avaliando aquilo que é urgente, aquilo que é importante, sabe? O importante, a gente tem que ter um olhar caprichado. Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre essa questão da qualidade. A gente falou sobre o tempo de controle das telas e eu quero ouvir também depois do Murilo como o filho se funciona, né? Como é que é quando os pais colocam ali bem claro? Porque esses dias eu dei muita risada, né? Que eu estava numa casa e o pai falou assim, eu coloquei um sistema de segurança e tal. Aí o filho falou, mas se desligar a força e ligar de volta, zero. Tipo assim, o filho estava sabendo de uma informação, né? Mais do que o pai falou, sério? Tipo, reseta o negócio? Né? Então, às vezes, os filhos são super espertos, eles sabem como driblar. E o que é importante é a gente ver o coração. Mas eu queria que vocês dois falassem um pouquinho, Sandra e Alesi, sobre essa questão da qualidade do que está na tela. Como os pais de adolescentes que têm toda essa esperteza e também, às vezes, passam parte do tempo longe dos pais, dependendo do colégio, aquilo que eles estudam, uma parte do tempo eles estão ali com seus recursos em mãos e longe dos filhos. Como controlar a qualidade daquilo que está sendo visto? Eu vou só complementar, porque nós, é diferente um pouquinho aqui da história da Joelma e do Marcelo, os nossos filhos eles têm uma dificuldade com a questão da leitura. Né? Então, isso para a gente realmente, desde que começou, essa questão começou com a tela de filmes, né? E a gente sempre conversava com eles assim, olha, vocês não vão assistir esse filme agora, que está todo mundo falando, que está tal... Porque a gente acha, assim, uma das coisas que eu sempre procurei fazer é assistir
aquilo que os amigos, que o pessoal da escola estava falando, para eu ter subsídios para falar. Principalmente com adolescente e pré-adolescente. O não pelo não, não cola. Então, realmente, você tem que saber aquilo que está acontecendo e você tem que falar. Então, assim, tem que ter a empatia para escutar, tem que deixar eles argumentarem e aí você, então, falar. Então, a gente tem, né, Sandra, em casa, assim, essa questão de a leitura. Eles leem aquela coisa que precisa ler, mas não é algo assim. Então, a gente teve que lançar mão de outros recursos com tempo de qualidade para que os nossos filhos realmente ficassem ali com a gente e se interessem por aquilo que a gente está propondo. Né? Então, até hoje, como a gente falou assim, o nosso filho mais novo tem 16 anos, o mais velho vai fazer 18. Meu Deus, daqui um mês, nem meio mês. Então, a gente realmente, a gente procura fazer coisas e são meninos, aventureiros, né? Como você acabou de falar. Então, assim, a gente realmente precisou lançar mão de alguma coisa e testando até a gente ver o que realmente é o tempo de qualidade deles, né? É verdade. Uma das coisas que eu acredito que nós precisamos nesse tempo com os nossos filhos e com os adolescentes é ajustar papéis. Quem é quem dentro da nossa casa, né? E eu acho que essa é uma coisa que nós não podemos perder de vista, que é ajustar esses papéis, porque, volto a dizer, você, dentro desses limites, você vai comunicar, olha, eu amo isso, eu respeito isso e eu honro isso. Então você vai construindo essas perspectivas. E como a Lésia disse que eu gosto bastante, foi uma coisa que a gente sempre procurou fazer. Por exemplo, no filme, sentar junto para assistir ou assistir antes. Então, por exemplo, tem uma série que é 30 Reasons Why. Então, essa é uma série terrível. E que os adolescentes, né, lançou... Acho que em português é 13 razões. 13 razões. Então, assim, o que acontece? 13 razões por quê? Então, o que acontece? Muitos dos nossos adolescentes da igreja assistiram. E é uma série terrível. Por exemplo, a Leslie, ela assistiu e eu comecei a assistir com ela. Chegou num determinado momento, eu parei. Eu falei, eu não dou conta de assistir isso. Eu não consigo. Porque chegou uma cena lá que, para mim, ela... Falei, não dá. A Leslie foi até o final. Por quê? Porque você precisa conhecer esse mundo. Como ela disse, não dá para dizer não por não. Né? Você precisa ter os argumentos também, você precisa ter as noções, a ideia também do que está por trás de tudo aquilo. Né? Então, assim, por exemplo, nós escolhemos, vamos jogar juntos? Então, vamos jogar imagem e ação? Vamos jogar, por exemplo, ideia de jogos detetive? Vamos jogar Rumicube? Né? Vamos ter um tempo junto de jogos aqui como família para tirar um pouco esse tempo ali com videogame ou com TV, né? Vamos assistir um filme junto como família, então vamos estourar pipoca, sentar no sofá e assistir um filme juntos, para eles não ficarem totalmente isolados no quarto deles jogando ou assistindo um filme. Então, o que é isso? Na verdade, é você ajustar os papéis. É papel do pai e da mãe fiscalizar. Né? E nós não podemos perder isso de vista. Né? Assim como é papel do filho saber que você, como pai e mãe, vai fiscalizá-lo. Eu acho que uma forma eficiente da fiscalização é você realmente ver junto e ouvi-los na sequência. O que vocês acharam disso? Isso. O que vocês pensam daquela cena? Né? Porque aí você vai poder ouvir e muitas vezes nós nos surpreendemos com os nossos filhos com a leitura que eles fizeram. Porque alguns filmes, eles viram coisas que nem a gente tinha visto. Sim. Então, vocês viram aquela fala e a gente não tinha reparado nessa fala. Mas eles viram, né? E você como filho, como que você acha que também, não só se funciona, mas o que é eficiente dessa fiscalização? Assim, o que você acha que, qual a abordagem do pai que é legal? O que você acha que realmente o pai consegue saber o que está acontecendo? Como fazendo um engate aí no que o Sandro falou, essa parte de o filho saber que ele vai ser fiscalizado e o pai deixar claro para o filho que ele vai fiscalizar. Isso é muito importante e eu lembro que sempre na minha adolescência, meu pai e minha mãe sempre tiveram a senha do meu celular e eu nunca precisei esconder a senha do meu celular para ele, eu nunca precisei esconder a senha das minhas mídias sociais para ele, porque sempre como eu tinha esse entendimento que eles vão, qualquer momento eles podem me fiscalizar e eles devem fazer isso também, eu não tinha para que esconder deles certas coisas, né?
Então, assim, isso foi muito, muito importante para mim, eu ter essa consciência. Porque às vezes se você não deixa avisado para o seu filho, em certo momento você pega o celular dele, às vezes ele pode se sentir invadido. Ô, peraí, o que você está fazendo? Não, eu já te deixei ciente que eu vou fazer essa fiscalização, eu já te deixei ciente que eu realmente vou checar isso com você. Então, eu acho isso muito importante, você deixar esse entendimento para o filho. Normalmente o adolescente não consegue trabalhar e comprar o seu celular sozinho, normalmente o pai que presenteia nele. Então, desde esse momento, né, fazer questão disso, de deixar ciente que a fiscalização, que a checagem dos jogos, a checagem do que vai assistir, é que o pai vai realizar mesmo, sem problema nenhum. Muito bem, seu Murilo, é isso. Os pais têm esse papel, né? E os filhos precisam entender que, na verdade, esse olhar não é só porque a gente quer ser xereta, porque a gente quer ser controlador, não. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, sabe? Isso é um papel assim que realmente nos... como a gente falou no começo, é desafiador. E a gente faz tudo isso, né, que fazemos com os filhos, de olhar, de entrar, de ler, de questionar porque a gente ama e porque a gente quer ver os nossos filhos acertando, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da espiritualidade. É muito ruim quando os filhos, durante a infância, vão para a casa de Deus e chegam na adolescência, eles começam a não querer estar nesse lugar, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Como a gente encorajar os pais a darem os passos certos para auxiliar os seus filhos a serem firmes na fé, né? Uma das coisas que, como mãe, eu posso dizer, né, que o Salmo 112 é algo que me desafia muito, que fala... bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, porque os seus filhos serão poderosos na terra. Então, eu acho que uma das chaves para nós, enquanto pais, é nós sermos realmente firmes e constantes na nossa busca, na nossa devoção, no nosso temor, no nosso amor, porque isso vai dar um reflexo, é uma colheita, né, sobre princípio, que se você ama e teme a Deus, e você tem um viver condizente com esse sentimento, com essa postura, né, os seus filhos vão receber dessa sua atitude. Isso é algo muito forte e desafiador também, né? Mas a gente vê que muitos adolescentes, por várias razões, às vezes eles começam a se sentir não tão parte, porque eles convivem muito mais horas com o grupo do colégio, eles estão muito mais com afinidade com outros, aí chega para a igreja só o final de semana, às vezes tem igrejas que têm atividades que nem nós temos um culto no sábado e o domingo, mas eles vão estar com a galera só uma vez na semana. E às vezes, né, essa desconexãozinha que acontece inicialmente, se ele persevera vindo, se os pais falam, não vai, daqui a pouco está na turma, está tudo bem. Nós temos as células também, que agora estamos aí no formato novo, mas nem todos os pais conseguem levar os filhos. Então, antes de ouvir todo mundo aqui falar um pouquinho sobre isso, né, como a gente lidar, como a gente contribuir para que eles permaneçam firmes, né? Assim, eu quero falar, né? Não tenha preguiça, sabe? Às vezes vale a pena você entrar no seu carro e atravessar e, sabe, perder 30, 40 minutos, que não é uma perca, na verdade. Você está investindo esse tempo para que na célula também seja uma oportunidade dele se conectar, dele criar amizades num grupo que vai trazer coisas boas para ele, né? Então, como que vocês veem essa questão? Como ajudar os nossos filhos? Como vocês ajudaram nessa questão? Porque certamente eles vão questionar. Algumas vezes vão vir, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que, não? Mas eu tenho que... Vocês creem, eu tenho que crer? E eles vêm com suas perguntas. Como vocês lidaram nessa fase, Marcelo e Joelma? Primeiro, eu acho que é com exemplo, pastora. A gente sempre foi bem transparente com os nossos filhos e contando que desde da nossa conversão a gente sempre se envolveu muito com as coisas da igreja, né? Então, todos os ministérios, né, e acampamentos e tudo mais. Então, isso era algo que a gente falava muito em casa. E o outro que eu acho que é a grande chave, e a pastora já falou, que foi esse se doar, esse investimento para poder levá-los, né? E quando a gente fala isso, parece que é pouco, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso aqui de Curitiba. Londrina tudo era muito mais perto, né? Mas aqui a gente morava do outro lado da cidade. Aí, às vezes, tinha que vir 3 vezes no sábado na igreja. Tem um custo. Só que tem 2 formas de lidar com isso. É você desanimar seus filhos, falar, não vou, é um absurdo, onde já se viu, o custo é alto, né? A outra é você demonstrar alegria com isso, né? Que a Joelma falou, os filhos leem. Eles leem. Se ele vê os pais entrando num carro, depois de trabalhar a semana inteira, você viajando, ele vê você entrando no carro, acho que você gastava uns 40 minutos. Por aí. 40 minutos para chegar. Daqui a pouco, eu vi várias vezes você parado no carro na frente da igreja, esperando a reunião acabar. Eu não sei se eu estou certa nisso, mas eu acho que eu ia alguns complementar agora. Né? Você ficava lá parado durante a reunião, toda 1h30 dentro do carro, para não ter que fazer o bate e volta de novo.
E aí eles saíam, estava lá o pai esperando por mais de 1 hora dentro do carro, porque qual é a leitura que o filho vai ter disso? Mais do que qualquer palavra, ele está falando, meu pai vê um valor nisso que talvez nem eu enxerguei. Por que ele está fazendo isso? Por que a minha mãe, depois de uma semana punk que tinha de puxada... Então, às vezes, nós voltamos do coerência à consistência, né? Então, isso faz muita diferença. E na prática é cansativo, gente, porque às vezes eu falava, né, para a Joelma, não para eles. Puxa, eu passo o dia inteiro andando de carro no sábado, né? Queria descansar um pouco, não dava. E às vezes a estratégia foi exatamente essa que a pastora Kelly falou. Teve uma certa época que eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, entre ir e voltar, aí fica 1 hora em casa e tem que voltar de novo. Então eu ficava na igreja, ficava lá lendo a Bíblia, ficava lá dentro do carro, ou ia fazer alguma coisa perto, deixava para fazer. Mas existe essa doação, né? Que a gente tem que ter para poder incentivar os nossos filhos, para envolvê-los, né? Às vezes, depois de tudo isso, ainda levar os amigos em casa, né? Ou levar uma turma para casa ainda depois de tudo isso. E daí depois ter que levar essa turma embora, né? Outra coisa que vocês fizeram, vocês sempre serviram as pessoas e o reino de Deus. Eu acho que seus filhos, eles tiveram esse exemplo tão lindo, porque vocês nunca deixaram de receber, o ritmo de vocês é super intenso. Eu vi isso, a vida toda eu vi vocês recebendo pessoas, e não só recebendo, quem passa na casa deles, gente, sai mimado, sabe? Eles tratam tão bem, e como líderes de célula, abrindo a casa para outras pessoas, mesmo nesse ritmo. Então, são leituras que o filho vai fazer, de que não é só uma fala, entendeu? A gente vive o reino de Deus, nós entendemos os princípios, não só falando, mas vivendo realmente isso, sabe? Trazendo para dentro, da mesma forma, o Sandra e Leslie, quantas vezes no final de acampamento, quantas vezes fim de acampamento de adolescente, os adolescentes estão tudo felizão, meio cansados, porque eles ficam meio cansados, mas quem trabalhou tá uma bagaceira, tipo, os adultos que vão e voltam no acampamento de adolescente já estão dando glória a Deus que ele está em pé ainda, sabe? E quantas vezes depois disso eu vi Sandra e Leslie levando, às vezes, 5, 6 para dormir em casa, porque eu ia embora outro dia, sabe? E os nossos filhos, eles leem tudo isso, eles são muito inteligentes quando eles são adolescentes, né? E você, Mu, fala um pouquinho aí sobre como a gente pode ter esse apoio na questão espiritual. Como você se sentiu respaldado para continuar firme com Deus? Então, quando as dúvidas sempre vêm, eu mesmo crescendo aqui dentro da casa, eu mesmo nascendo aqui dentro da casa e vendo os meus pais como um exemplo, as dúvidas vinham com certeza, sabe? E aí por isso que é muito importante você ter a comunicação resolvida, porque aí eu chegava e tinha acesso aos meus pais para me perguntar para eles algumas dúvidas que vinham. Deus existe mesmo? Com certeza Deus existe, todo mundo sabe disso, mas às vezes no momento ali de estabilidade emocional por conta dos hormônios, você chega a colocar até a prova que se Deus realmente existe. E quando tem esse problema da comunicação resolvido, você tem o seu fácil acesso com os pais, então você consegue chegar para eles e perguntar, e os pais conseguem daí te esclarecer, ser luz na sua vida, sabe? E uma das coisas também é o exemplo deles, como o Marcelo havia falado, né? Meus pais sempre trabalharam aqui dentro da casa, sempre serviram aqui dentro da casa também, e eu não lembro de um dia meus pais voltando de um culto, ou a gente voltando de um culto que eles acabaram de servir, eles reclamaram de alguma coisa que não deu certo, assim, sabe? Eles faziam esse trabalho desse serviço ser algo alegre, ser algo leve e divertido. Então, eu como adolescente olhando para os meus pais, eu também quero servir dentro dessa casa, eu também quero servir dentro da igreja. E desde o começo, desde quando adolescente, eu já servia já nos retiros, nos cultos, e sempre fui de servir porque eu vi esse exemplo dentro dos meus pais, sabe? Eu vi eles nessa alegria, essa leveza que eles conduziam isso. E não tinha como seguir fora do exemplo que eles passaram, né? E vocês, o que vocês podem acrescentar aí como pastores de adolescentes? O que vocês acham, observando aí as ações dos pais, que vocês julgam ser efetivo e que os pais de adolescente deveriam realmente seguir aí? O que vocês conseguem passar para a gente aí rapidinho? A gente reconhece que filho de crente não é crentinho mesmo, a gente fala isso muito, né? Então o exemplo vai ajudar com que os nossos filhos acabem replicando o que a gente mostra, né? Então é muito gostoso você ver o seu filho fazendo as coisas que você faz. É muito gostoso isso, né? E hoje eu posso ver meus filhos lidando com os hormônios, lidando com todas as transições que estão vivendo, mas com um coração que quer fazer as coisas dentro da casa de Deus.
né? Meu filho mais velho é líder de célula, né? Gosta de estar aqui fazendo as coisas com os amigos. Quando às vezes vem aqui para ação social organizar as coisas ali das cestas básicas, eles vêm com os meninos aqui para organizar as cestas básicas, né? Para ajudar o pessoal da ação social. Então isso é tremendo, é maravilhoso você ver isso, né? Mas por quê? Porque você está mostrando, eu gosto muito disso. A gente sempre procura dizer para os nossos filhos ou mostrar em ações, né? Nós amamos a casa de Deus. Nós amamos o que nós fazemos. Isso para nós é um valor que nós não vamos negligenciar. Então, eles cresceram vendo a gente envolvido nas coisas de Deus. Então, eu acho que o que os pais precisam estar atentos é justamente com essa disposição de continuar reforçando. Voltamos à consistência. Né? Voltar reforçando. Hoje, por exemplo, nós estamos aí sem os cultos presenciais. Contudo, a gente tem o culto que é online para eles, para continuar o quê? Celebrando essa faixa etária, oferecendo conteúdo para eles que abençoam a vida deles. Só que, infelizmente, a gente sabe disso. Os pais não priorizam esse tempo de dizer para os filhos, olha, esse é um tempo para você. É um tempo preparado para você, com uma palavra para você, com um conteúdo para você. Ou ainda a célula. Né? Os pais não fiscalizam essa coisa. Olha, vai ter a tua célula, vai fazer parte da tua célula, vai estar lá com a sua célula. Ou até tem pais que fazem isso, né? Porém, não definiu os papéis ali. Ou seja, eu sou autoridade aqui. Eu ainda estou no lugar de dizer para você que nesse aspecto você precisa desenvolver. Né? E o filho naquele lugar dizer, eu preciso me submeter ao meu pai. Né? Porque tem coisas que nós vamos ainda ensinar aos nossos filhos, e ainda eu estou nesse lugar, meus filhos são adolescentes, que tem coisas que eu vou ensinar para eles que eles não vão receber de cara com toda alegria e felicidade. Mas não é porque eles não vão fazer aquilo sorrindo que eu vou me negar a exercer a autoridade. Então, no quesito vida espiritual, os pais precisam continuar ainda reforçando, sendo consistentes, não desanimar. Eu gosto de um texto, 1 Coríntios 13, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se nós acharmos que os nossos filhos estão prontos para desenvolver uma vida cristã, quando não estão, e nós ficarmos aqui assim, tipo, não fiscalizando, nós vamos colher um dano muito triste no futuro. E nós precisamos estar atentos com tudo isso. Com certeza. Então, assim, para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso, que a gente poderia ficar mais um tempão falando, afinal de contas, são tantos desafios e tantas frentes com o filho adolescente dentro da nossa casa, né? Eu quero só dar um encorajamento para você, pai, mãe, né, que talvez esteja vivendo uma fase onde o seu filho apresenta, né, o coração distante de Deus, e as ações mostram isso, que você não perca a sua fé, que você não deixe de, semear novas sementes. Talvez, algumas coisas não saíram, você ouvindo tantas coisas inspiradoras e, né, tantas experiências, você fala, puxa, eu poderia ter feito diferente. Ainda dá tempo, a cada manhã há uma nova porção de misericórdia sobre as nossas vidas, e eu quero declarar que você possa ser encorajado, né, para que você estabeleça novas formas de vocês terem tempo juntos, tempo de qualidade, e crer que Deus ouve as suas orações. Então, não deixe de orar, né, invista o seu tempo com os seus filhos, ainda que talvez seja desafiador, seja forte, seja corajoso, vai valer a pena. Que Deus abençoe vocês grandemente, né, que os seus filhos adolescentes possam voar alto em Deus e se tornarem tudo aquilo que Deus tem pensado a respeito de cada um deles. Deus abençoe vocês.